Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao tutorial da De Castro. Eu vou falar um pouco para vocês sobre criação de telhado dentro do SketchUp, tá bom? Antes de mais nada, quero explicar que os telhados, eles são dúvidas bem recorrentes a todos os usuários do SketchUp, mas principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando agora, que estão começando a aprender modelagem com o SketchUp, então surgem sobre a criação de telhado. Eu também quero desmistificar algumas coisas com relação a plugins, tá, pessoal? Muita gente pergunta se eu queria um plugin para criação de telhado. Existem vários plugins que você pode trabalhar, ok? Para fazer uma cobertura dentro do SketchUp. Porém, esses plugins eles não vão suprir 100% das suas necessidades, tá? Então é importante você entender o que você pode fazer com o plugin e o que você vai ter que fazer manual dentro do SketchUp. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é saber interpretar principalmente um desenho, tá, de CAD quando você vai trabalhar com um projeto em SketchUp. Quando você faz modelagem, seja freelance ou você trabalha em algum escritório de arquitetura, você recebe ali o projeto em CAD para estar fazendo a modelagem da sua maquete 3D, tá bom? A cobertura, ela precisa de uma atenção especial, porque o desenhista, quem vai projetar o 3D, precisa entender como que está projetado em 2D o projeto do telhado, para que você possa estar fazendo ele de maneira correta, sem estar perdendo as características, principalmente questão de inclinação da cobertura, tá? Então é assim, ó, plugin nenhum você vai chegar, vai usar o plugin e você vai ter seu telhado pronto, tá bom? Isso não existe. A primeira coisa que você precisa ter em mente é isso, tá? Não adianta você pesquisar na internet, passar dias procurando, enchendo a e-mail das pessoas, né, os grupos de SketchUp, tá enchendo a paciência de todo mundo atrás de um plugin que simplesmente você estala os dedos e o plugin está pronto. Porque isso não existe, tá? Quem trabalha com 3D tem que estar consciente de que essas situações vão ocorrer e que elas são muito mais recorrentes do que a gente imagina, tá bom? Eu utilizo apenas um plugin que eu gosto de trabalhar, tá bom? Que é o Mini Bit Tool, tá? Então eu tenho ele aqui, ó, a barra dele aqui, ok? Esse é o plugin que eu gosto de trabalhar, porque aqui, ó, eu tenho algumas opções de telhado que eu posso fazer, tá bom? A forma mais comum que tem de eu fazer um telhado, e a primeira coisa que as pessoas viriam com esse plugin, por exemplo, aqui eu vou fazer um plano, tá bom? De qualquer tamanho, não vou me preocupar com medida, ok? Não vou fazer ele quadrado, vou fazer ele nesse formato aqui, tá? Vamos supor que aqui seja a base não é o perímetro da minha residência, tá? Onde eu quero inserir a minha cobertura. Esse plugin aqui, eu tenho essa opção aqui, ó, de criar um telhado automaticamente, tá bom? Então, eu tenho aqui as configurações da inclinação com ângulo, tá? Ele não trabalha em graus, então ele trabalha com ângulo. Teria que converter o ângulo que eu quero trabalhar para o graus que é a minha cobertura, tá? Para estar fazendo as bordas e assim sucessivamente. Eu vou deixar aqui nesse padrão, não vou mexer, vou apenas dar um clique aqui na face, ó, que eu vou utilizar e vou criar. Ó, tá aqui feito um telhado, tá bom? Isso aqui, tá? Se você vai trabalhar apenas artisticamente, eu vou utilizar esse termo, não tem problema nenhum de você utilizar essa forma aqui, tá? Mas eu condeno a utilização dessa ferramenta aqui, desse plugin. Por quê? Primeiro, você vai ter que fazer a conversão desse ângulo aqui, tá? Do ângulo do teu telhado para o grau que você vai trabalhar aqui. Isso vai dar trabalho, é chatinho. Segundo, nem todo formato que você vai ter vai
te passar o resultado que você deseja para o teu telhado, tá? Então ele é, como eu posso dizer, ele é bem limitado com relação às necessidades para trabalhar com uma cobertura de um telhado, tá? Então seriam basicamente essas duas etapas aqui, essas duas informações. Por que eu estou falando isso? Porque eu já trabalhei com esse plugin e eu não consegui resultados que eu desejo para o meu telhado apenas com essa ferramenta aqui, tá? Tem também outros plugins que eles seguem o mesmo padrão de você trabalhar, tá bom? De utilizar o contorno ali, uma face para estar criando o teu telhado, tá? O que você tem que ter em mente, então, para você fazer um telhado de forma correta dentro do SketchUp? É ter o projeto em CAD, tá bom? E ficar ciente do que você vai apresentar para o seu cliente. Então, é assim, ó. Quando eu trabalho com projeto em CAD, com o projeto 3D, eu tenho aqui a planta de cobertura, ok? Que eu seleciono ela separada, copio um arquivo separado dela, eu limpo, e deixo a planta de cobertura que eu vou importar para o sketch, tá bom? E aqui, ó, tendo uma elevação ou um corte, é possível a gente achar o grau de inclinação, o ângulo de inclinação dessa cobertura para a gente poder estar criando o 3D dela, tá? Então, por exemplo, aqui no Sketch, ó, eu importo o arquivo como AutoCAD, e é aqui, ó, a minha cobertura está aqui, tá bom? Deixa eu selecionar tudo aqui, vou criar um grupo e vou bloquear ele. Pronto, está bloqueado. Então, eu vou desenhar o meu telhado com base na minha planta, tá? E com base nas inclinações que eu tenho. Repare que esse meu telhado aqui, ele tem essa parte aqui, tá? Que nós chamamos de... Nós chamamos de mansarda, tá bom? Então, eu tenho a mansarda, ou mansarada, né? Mansarda, que é essa extensão aqui do meu telhado. Então, já para utilizar o plugin, já não serviria para eu conseguir fazer o meu telhado de forma correta, tá bom? Supondo aqui, ó, que eu criasse, vou criar aqui o contorno desse meu telhado. Ó. Se eu fosse utilizar esse contorno aqui, ó, para utilizar com esse plugin, tá? Ó, eu já tenho problema, tá vendo? Por quê? Porque ele não reconheceu os valores aqui desse telhado aqui. Então você já começa a ter esse tipo de limitação já, tá bom? Por isso que eu descarto esses plugins que fazem telhado automaticamente. Instant Roof, por exemplo, que é um plugin bem interessante, ele também é bem limitado com relação a essas configurações. O que nós podemos utilizar desses plugins são as ferramentas opcionais que eles nos dão para nós complementar a cobertura que nós vamos criar, tá bom? Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Primeira coisa é a gente achar o ângulo de inclinação desse telhado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar um corte, que seja, ó, deixa eu pegar, o corte não está legal, vou pegar uma fachada aqui, ó, tá? Outra coisa, repare, ó, que o nosso telhado, ele tem diferença no tamanho da estrutura, ó, tá vendo? Tem alturas diferentes. Isso também vai influenciar na hora de nós projetarmos aqui, ó, tá bom? Então, assim, ó, a dica que eu dou para vocês, sem erro nenhum, é fazer isso aqui, ó. Então, eu vou selecionar a base do meu telhado, que está aqui, ó, para achar a inclinação
dessa minha cobertura aqui. Então, eu vou pegar uma linha no CAD, ok? Vou clicar aqui na extrema, ó. Vou ativar o F8 para deixar o ortogonal ativado, ó. Vou digitar 1 metro, pronto. Digitei 1 metro. O meu telhado subiu para cá, ó, tá? Então, eu vou subir só uma linha aqui, ó, apenas como referência. E a segunda opção é pegar uma cota, ó, pegar dessa extremidade aqui, ó, até o encontro no telhado aqui, ó. Tem que ser na reta. Peraí que meu... Deixa eu configurar aqui. Está certo. Deixa eu subir mais um pouco ele. Aí. Pronto. Então, eu vou pegar aqui a dimensão linear e vou selecionar a cota. 56, tá? Então, 1 metro que ele andou, ele subiu 56 centímetros. Aqui nós podemos dizer que a inclinação dessa cobertura é 56%, tá? Uma inclinação bem alta, tá bom? E aí a gente pode utilizar esse valor aqui, ó, tá? O que que acontece? Aqui nós vamos ter que fazer uma adaptação, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, na linha reta, aqui, ó, bem no centro, ó, do meu telhado, vou traçar essa linha. Vou digitar 1 aqui, ó. Ó, vou fazer uma linha de 1 metro. Então, aqui, ó. E vou subir 0,56. Pronto. Aqui eu tenho a inclinação do meu telhado, tá? O que que vai valer aqui, ó? O que que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que essa inclinação, ela vai vir daqui para cá, ó. Ela é exatamente assim, tá? Só que eu tenho aqui, ó, eu tenho um porém, tá? Aqui, nessa parte, meu telhado, ó, ele vem aqui, mas esse telhado aqui, ó, ele vem só até essa etapa aqui, tá? Aqui tem a mansarda, tá bom? Então, esse telhado, ele é só um pedacinho, tá? Mas eu quero, primeiramente, a inclinação, fazer esse desenho aqui, ó, ok? Que é exatamente essas duas bordas aqui, ó, tá? Eu quero fazer esse telhado aqui com essa inclinação. Por que que eu fiz no centro e não fiz aqui já acompanhando a linha, ó? Se eu jogasse 1 metro para cá, eu não vou ter a mesma inclinação que eu teria aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, eu estou trabalhando numa quina, tá? Então, eu tenho uma medida maior percorrendo nesse sentido aqui, ó, e a inclinação não vai bater com essa inclinação que está aqui, tá? Então, eu comprometo toda a estrutura do meu telhado. Por exemplo, aqui, ó, se eu jogar 1 metro para cá, ó, joguei 1 metro, tá? Ó, vou jogar no eixo azul, 0,56. Opa, eixo azul. 0,56. Opa, aí. E jogar aqui, tá? Olha a diferença que tá dando. Tá vendo lá onde está terminando a minha base do meu metro? Tá aqui, ó. A minha base do meu metro tá aqui, ó. Tá? Porque eu estou numa diagonal. Então, essa distância aqui, ó, tá dando um ângulo menor do que aqui, ó. Isso é uma pegadinha, tá? Então, o que que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai achar esse ângulo central aqui, ó, que está no eixo desse telhado, tá? Feito isso, você vai clicar aqui e você vai mover, ó, tá vendo que meu eixo do meu SketchUp tá com uma cor magenta? Por quê? Porque eu estou paralela a essa linha aqui, ó, a essa aresta que eu criei, ó. Ele está subindo paralela, então ele está na mesma inclinação, tá bom? Então o que que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, ó, fazer uma linha de qualquer tamanho no eixo azul, sem medo, tá? E aqui, ó, eu subi, ó, na proporção, tá vendo? Ó, no eixo magenta, fechei aqui, ó, fechei o ângulo do meu telhado.
Agora eu posso subir aqui, ó, no eixo azul, qualquer tamanho. Clico aqui, ó, trago no eixo, ó. E agora é só emendar aqui embaixo para fechar a base do meu telhado. Prontinho. Aqui eu tenho a base da minha cobertura em 56 graus. Agora eu subo aqui, ó, onde eu tenho esse encontro, ó, subo no eixo, tá? E desço até aqui, ó. Olha como ele já vai fechando automaticamente o telhado. Ó, tá vendo? Não é segredo, não é mistério, tá? Como é que eu posso dizer? Não é um mistério, ó, não tem muito o que perder, tá bom? Ó, tá? Aqui nesse caso aqui eu posso ocultar a linha, mas eu quero fazer isso aqui, ó. Pegar essa linha aqui, ó, subir, trazer nesse eixo aqui, ó. Pronto. Porque essa parte de cima vai ser aberta, tá? Ó. Eu me preocupo nesse momento apenas com as faces superiores, ó, do telhado, tá? Sem me preocupar com o restante, ok? Aqui na área da caixa d'água eu vou fazer um grupo. Não, aqui eu não vou fazer grupo por enquanto, vou deixar como está. Espera aí. Fazer um grupo, vou subir aqui, que é onde nós vamos ter a área do telhado. Pronto. Ok. Por enquanto é isso, tá? Nós vamos fazer estas alterações em todos os telhados, tá? Então aqui, ó, vai ser a mesma coisa, tá? Ó, 1 metro, sobe no eixo azul, 0,56, desce, clicou aqui, ok? Sobe, magenta, até encostar na face. Encostou na face, desce no eixo, encosta aqui. Prontinho. Sobe aqui, ó, nesse encontro, tá bom? Clicou, desce para cá. Ó, clicou, desce para cá. Tá bom? Por enquanto eu vou deixar assim. Isso aqui está muito alto. Ah, não, eu fiz errado, perdão. Opa, aqui é assim. Sim. Ó, prontinho. Eu que errei aqui, tá? Deixa eu deletar a linha aqui. Desce no eixo. Encosta aqui. Beleza. Por enquanto é assim mesmo, tá? Deixa eu arrumar aqui, que está fora do eixo. A linha errada é aqui. E essa aqui também está errada. Importante a gente sempre trabalhar dentro do eixo, tá? Não perder o eixo. Ó, eu tenho uma linha aqui que não está batendo. Eixo. 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 E eixo. Agora, fechou. Tá bom? Então, ó, nós vamos criando a nossa cobertura lentamente, tá? Aqui nós temos esse encontro aqui, ó. Então, eu vou subir ele, ó. Tá bom? E eu tenho essa inclinação aqui, ó. Tá? E eu tenho que baixar ela aqui e fazer esse encontro aqui também, ó. Tá bom? É tudo muito meticuloso mesmo para você trabalhar dentro do SketchUp, tá? Porque é importante que você saiba acertar a inclinação do teu telhado, daquilo que você está trabalhando. Aqui não saiu da forma correta.
Então, o que que eu faço? Ok. Então, aqui, eu gosto de usar um macete bem simples, tá? Mas é aquela história de, eu vou fechar aqui por enquanto, tá? Que eu não vou trabalhar com plugin. Que é aquela velha história de que a necessidade faz o sapo pular. Ou seja, à medida que você vai trabalhando com telhado, que você vai adquirindo experiência, você acaba criando alguns macetezinhos próprios que vão te ajudando bastante na composição de um telhado, tá? Então é o que eu costumo utilizar também para trabalhar, para facilitar a minha vida. Aqui eu tenho esse pedaço aqui, da cobertura, tá? Que ela vai fazer esse encontro dessas duas águas, que eu preciso fechar primeiro. Tá? Então a primeira coisa que eu faço, eu pego esse encontro aqui, subo no eixo, faço essa linha, tá? Eu não posso simplesmente chegar aqui, e clicar aqui, porque meu telhado não bate aqui, ele bate nessa área aqui, tá?
E ele tem o caimento dele, então eu tenho que achar esse caimento primeiro. Essa linha aqui, ó, eu subo ela no eixo, ó, tá vendo? Ela é alinhada nessa altura aqui, ó. Então eu trago na altura, ó, do eixo verde, que é exatamente essa mesma linha aqui, ó, tá? Então esse encontro aqui, ó, vai no eixo, ó, vai dar isso aqui, ó, tá? É essa linha aqui, ó, que me interessa apenas, ó, a altura dessa linha aqui, ó. Por que me interessa isso? Porque é ela que vai me dar a inclinação daqui, ó. Beleza? E aí eu posso subir, ó, no eixo magenta. Pronto. Ok? E agora sim eu posso subir aqui, ó, encostar aqui, ó. Ó como ele já fechou. Tá vendo? Super simples de fazer, tá? Isso eu também tive que aprender na base do... Tá errado. Dos sofrimentos também, tá? Deixa eu andar aqui, que eu peguei errado esse trecho aqui. Espera aí, deixa eu voltar. Aí. Aqui. Aqui e aqui. Pronto. Porque senão compromete todo o nosso, a estrutura do nosso telhado. Certo? Pronto. Vamos continuar então. Bom, agora eu preciso acertar esta água aqui com esta água que vai ser criada aqui, tá bom? O que que eu faço? Aqui, ó, para resolver esse problema, eu prefiro já partir direto para a parte mais chata. Eu vou deletar aqui. Eu posso optar por deletar, caso você, mas eu vou ter que fazer tudo de novo. Dá 2 cliques, ó, com Ctrl. Aí você clica com a ferramenta mover, ó, copia uma cópia para o lado. E você deleta, não precisa mais se preocupar depois em ter que refazer tudo. Mas o que que eu preciso? Eu preciso fechar isso aqui primeiro, ó. Ó, tá bom? Fiz aqui essa face, ó, agora dou 2 cliques aqui, ó. Seleciono a base, venho e colo de volta. Ok? E aqui, ó, onde ficou essa face aqui, ó, eu posso, lembrando que a parede está em grupo aqui, né? Então eu tenho que fazer uma linha, ó. Eu posso fazer essa emenda aqui, ó. Ok? E aí eu posso traçar uma linha. Pronto. Aí essa sobra aqui, ó, que fica aqui embaixo, podemos removê-la. Prontinho. Ó. É um telhado chato de trabalhar, ok? Ele realmente, eu já escolhi um telhado difícil para a gente fazer, para eu mostrar para vocês como que tem situações que não adianta você ter plugin para fazer a tua cobertura, você não vai conseguir, entendeu? Então você tem que ter essas técnicas, desenvolver essas técnicas para entender o mínimo de desenho técnico para a leitura do projeto, tá? E para você saber o que você vai estar fazendo na hora de criar o seu telhado. A linha fica. Ó,
Ok? Então eu finalizei esse telhado, finalizei aqui, ó, finalizei essa água, tá bom? Temos essa outra água aqui do lado aqui, ó. Então eu vou subir aqui, ó, mais um pouco. E agora eu vou achar essa inclinação aqui, que é desta água aqui, ó, tá bom? Ao meu ver, ela é do mesma altura, 56, mas podemos tirar a dúvida. Ó, clicar aqui, dar um trim, ok. Dimension, ó, linear, cliquei aqui, 52, tá? Era para ser a mesma altura, ok? Eu vou usar o mesmo valor, porque eu sei que é o mesmo valor mesmo, tá? 1,56, ok. E aqui a gente sobe, ó, é aqui que encontra, ó, tá bom? Prontinho. Eu desço aqui, posso emendar aqui, descer aqui, ok. Aqui eu já posso fechar, ó, tá bom? E agora aqui, ó, é bem simples também, ó. Vou descer aqui, ó, pelo eixo, sempre trabalhando com os eixos, tá bom? Posso emendar aqui, ok. E aqui, o que que acontece? Vou fazer aquele mesmo esquema, para eu não precisar refazer o telhado depois, tá bom? Vou descer a linha aqui do centro também. Ó, deixo uma linha aqui, ó, pego a extremidade do telhado, ó, que é aqui, ó, tá? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que achar a inclinação aqui, ó, tá bom? E aí agora eu posso emendar aqui, ó, de volta. Pronto, ó, tá bom? O que que acontece aqui, ó? Eu vou mover esse aqui, copiando. Eu estou movendo apenas porque eu não quero, eu posso apagar, porque eu não quero ter que refazer as linhas depois, tá? Então, por isso que eu movo uma cópia que facilita o trabalho, ó. Pronto, ó, agora eu puxo, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu encostar aqui. Encostou, traço uma linha, movo até encostar aqui, pego o meu telhado, volto para cá, encostei. Agora eu pego uma linha, ó, traço aqui, ok? Ó, e essa sobra que fica aqui dentro, ó, eu deleto tudo. Por que que eu deleto? Porque ela não vai me interessar, ok? Eu não quero essa parte, esse preenchimento interno aqui do meu telhado. Eu quero só a casca vazia dele, tá bom? Por quê? Eu vou mostrar para vocês por que ainda, tá? E aqui, ó, agora eu vou entrar dentro do meu telhado. Deixa eu aumentar o meu zoom aqui. Botar um 50 graus apenas para visualização. Okay? Vou fazer diferente. Vou mover esse nosso amiguinho daqui. Ó, essa face eu não quero, essa face eu não quero, não quero. Essas linhas aqui não vão ser úteis. Ok? Ó, podemos remover tudo. Tá? Todas as arestas. Eu deletei uma linha que não era para ter deletado, mas tudo bem. Vou usar essa linha aqui como
usar aqui, apenas a nível de... Beleza. Não, ficou errado. Vou usar essa aqui. É que eu deletei a linha aqui. Eu deletei essa linha aqui, ó, na hora de copiar o arquivo. Essa linha branquinha aqui, ó. Deixa eu dar um regen. Ó, essa linha pontilhada, eu deletei aqui antes de exportar para o Sketch, tá? Que é justamente essas linhas que nós estamos trabalhando, que é a abertura da mansarda, tá? Então, eu fiz ali uma abertura de qualquer tamanho, só para nível de tutorial, tá bom? Voltou a minha estrutura para o lugar. E eu tenho aqui o nosso telhado aqui feito, tá bom? Ó, pronto. Tecnicamente, isso aqui é o telhado que nós vamos trabalhar. Então, aqui, ó, para fazer a mansarda, ó, eu desenvolvi uma técnica bem simples também, ó. Aumento aqui, eu subo no eixo e trago no eixo aqui, ó. Então, eu trago até aqui, trago até aqui, ok? Na real, espera aí que faltou uma coisinha só. Ele vai 40 centímetros para frente, ok? 0,4. Pronto. E aí, fica assim, ó. Esta face é deletada. Ó. Não, perdão, gente. Ele é reto, ele é reto. Deixa eu visualizar, ó, ele é reto, ó, tá vendo? Então, é exatamente assim mesmo. Pronto. Resolvido o problema. Ok. Ó, bem simples, né? De trabalhar, né? Ó, acho o centro, ó. Subo no eixo, pego aqui, ó, trago no eixo, clicou, emendou para um lado, emendou para o outro, deleta a face do meio, e assim nós vamos fazer em todos os perímetros. Beleza. Super simples, tá? Vocês viram que a técnica básica do telhado é isso. É você entender que você precisa achar essa inclinação, tá bom? Trabalhar com ela, fazer a tua cobertura, tá? Sempre com base nas alturas em que você tem da inclinação, tá? Esse telhado aqui ele é mais largo, ó, essa cobertura, por isso que ele ficou mais alto que os outros. Mas a inclinação é a mesma para todos, tá bom? Ó, aqui tinha 56, aqui não podia ter 52. Obrigatoriamente eu tinha que ter 56, tá? Isso aqui, pessoal, é a base de qualquer telhado que você vai trabalhar com o SketchUp. Se você entender que você pode subir as linhas e criar essas faces aqui, ó, é onde você vai poder agora, com essas faces que nós criamos, você pode trabalhar com qualquer plugin para estar criando a composição do seu telhado, tá bom? Por que eu estou falando desse plugin aqui, 1001 Bit Tool? Porque ele é bem interessante, porque você consegue trabalhar com estrutura de madeiramento, ó, tá vendo? Você tem as opções de trabalhar com alguns madeiramentos que aí você complementa o que você trabalhou com o SketchUp. Mas essa etapa de criar a inclinação, de fazer as faces, é uma etapa tua, tá? É onde você vai criar essas elevações, essas faces para poder fazer o telhado, tá? Não tem uma técnica café com leite, uma receita de bolo para você fazer um telhado. Cada telhado que você vai trabalhar, você vai empregar uma técnica diferente, tá? Essa técnica que eu desenvolvi, a questão de pegar a inclinação, foi uma dica que a minha chefe me passou,
que ela que me ensinou a fazer essa técnica de fazer uma linha, fazer a inclinação com um triângulo e depois só traçar as demais linhas. Quando ela me passou essa técnica, eu não mudei mais. Por quê? Porque ela é muito simples de utilizar e tira todas as dúvidas que você tem, entendeu? Ela é muito rápida, ela é muito fácil de você acertar um telhado. Então a chance de você errar é muito pequena, tá bom? Por isso que eu recomendo essa técnica. E agora, ó, a gente pode trabalhar com a criação da estrutura do seu telhado, tá? Por exemplo, eu vou usar esse tipo aqui, ó. Vou deixar as configurações tudo padrão, tá bom? Não vou editar nada, só para que vocês consigam entender, ó. Ó como é que ele vai criar. Então aqui, ó, através desse plugin, ó, eu consigo criar, ó, o madeiramento do meu telhado, tá? Deixa eu fazer diferente aqui. Vou selecionar. Ops. Vou selecionar este e este. Eu vou criar um telhado. Selecionei a aresta. Vamos lá. Tá bom. Esses probleminhas às vezes acontecem. Tem que selecionar face a face. Ó, não estou utilizando nenhuma outra configuração, tá? É apenas padrão. Ó como ele vai ficando, ó como ele vai criando a tua estrutura. Tá vendo? Ó. E aí é essa técnica que eu utilizo, ó. Eu faço as inclinações com faces, manualmente, tá bom? E depois eu utilizo esse plugin para estar fazendo o madeiramento do meu telhado. Lógico que todo plugin, tá, pessoal, ele é limitado, tá bom? Não pense assim, ah, mas eu queria que fizesse isso, isso e isso. Nem tudo na vida como é que eu posso dizer, nem tudo na vida vem de graça, tá? Por exemplo, o telhado, que é a telha, que é a parte mais complicadinha. Eu gosto de usar esse plugin, então tem esse tipo de telha, tem a telha ondulada, tem essa telha aqui. Eu vou usar a telha ondulada, padrão, tá? Ó. Ah, mas eu queria usar uma telha portuguesa, uma telha francesa, por exemplo. Não tem, entendeu? Aí a gente teria que baixar um componente do Sketch, fazer manualmente, ou utilizar uma textura na face. Ó, e aqui está a telha que eu gosto de utilizar no projeto, tá? Ó, tecnicamente isso não vou fazer tudo, ok? E aí seria isso o nosso telhado. Por que eu quis eliminar as faces inferiores? Para que a gente tenha, ó, justamente isso aqui, ó, tá? O madeiramento à mostra. Aí, se você quiser, você pode deletar as faces, ó, deixar a madeira rústica, né? Sem forro, ou deixar com forro, pode usar esse próprio face aqui. E seria isso, tá? Então, essa é a técnica que eu mostrei para vocês, ok? Falei um pouco desse plugin aqui que eu utilizo, que eu gosto de utilizar. Não utilizo esse comando aqui, não gosto, mas em compensação eu gosto muito de utilizar esta configuração aqui, que para mim é a melhor que tem. Porque ele faz o madeiramento perfeito do telhado e dá aí bastante opção para a gente trabalhar, tá bom? Eu espero que tenham gostado, é isso aí. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Ah, lembrando, tá? Nosso canal do YouTube, você pode estar acompanhando aí cursos, está acompanhando outros tutoriais que nós temos, tá? Tem o nosso blog na descrição do vídeo também, esse tutorial vai estar lá no blog. Acompanhando aí tem outros tipos de tutoriais também lá no nosso blog, não só apenas em vídeo, postagem também, tá? E eu espero que tenham gostado do que nós falamos aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.